Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um momento que é alegre para alguns e triste para muitos. Hoje a gente vai conversar sobre esse mix de sentimentos, vamos dar uma analisada em como foi esse processo seletivo na banca, quais são as minhas opiniões sobre como foram compartilhados os resultados, o que a gente vê pela frente. Tem muito assunto legal para a gente conversar nesse vídeo, fica comigo até o final, tem muita coisa que vai te ajudar a lidar com o que te espera no futuro caso tenha sido aprovado e caso você não tenha sido aprovado, o que eu acredito que seja a melhor forma que você pode lidar com esse futuro breve que está chegando. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e bora pro vídeo. Então, galera, vamos lá. Vamos falar sobre o dia em que o resultado sai. A gente tem um concurso que teve o maior volume de vagas da história. É um concurso diferente porque muitas pessoas foram aprovadas e ficaram no cadastro. Então, o cadastro é um sentimento dividido. Você sente que está dentro das vagas, mas tem medo de não ser convocado. Então, a gente vai falar um pouco disso agora no começo do vídeo. Gente, o cenário é muito positivo para cadastro reserva. Então, a gente tem o último edital, que foi completamente zerado em tempo recorde. A gente tem a reestruturação da Universidade Petrobras, a criação de novos locais de preparação, as parcerias com o Senai que a Petrobras fez para o quê? Aumentar a capacidade de treinamento. Então, para vocês terem uma noção, há 14 anos atrás, quando eu entrei na Petrobras, em 2011, a Petrobras chamava turmas de operadores com 60 alunos. E dessa vez ela chamou toda a leva. Então, assim, ela tem a capacidade de chamar turmas muito maiores porque teve um volume muito grande de vagas, inclusive para operação e outros cargos. E eu acredito muito em chamadas, talvez de 50% de forma imediata, que era assim que acontecia. Pra vocês terem uma noção, aconteciam geralmente editais que, por exemplo, se tivessem 20 vagas diretas, e o cadastro fosse 200 vagas, chamavam 100, depois mais 100. Geralmente essa era a prática. Então eu acredito muito nisso. Então se você ficou nos 50% das vagas iniciais, eu acredito numa primeira turma bastante grande. E assim que essa turma finalizar o seu curso de formação, a chamada da turma seguinte. É o que eu visualizo para esses editais, um comportamento cada vez mais parecido com o que aconteceu no passado, para que esses aprovados dentro das vagas e no cadastro de reserva consigam ser convocados dentro do espaço de 12 meses. Ah, Lucas, esse edital tem uma validade de 18 meses. Petrobras, no último, também tinha 12 meses e chamou em tempo recorde. E esse é o momento que a gente está vivendo agora. Inclusive, vou deixar uma notícia aqui. Pedir, Gabriel, deixa desse lado aqui do investimento que a empresa está fazendo em funcionários diretos e indiretos. Ela garantiu um investimento de 73 bi em funcionários diretos e indiretos. Então, se você quer um sinal mais claro de que você vai ser convocado, independente se você está dentro das vagas ou do cadastro de reserva, essa notícia está aqui para aquecer seu coração. Então agora, vamos falar um pouco sobre esses dois sentimentos. Por que esse é um vídeo que eu estava tanto tempo esperando para poder conversar com vocês? Porque eu já passei pelos dois momentos. Eu já senti a dor e a alegria desse dia. Eu passei por 2 reprovações antes de conquistar minha primeira aprovação. E eu lembro que na minha primeira reprovação, eu chorava igual uma criança. É assim, uma memória que às vezes não gosto de voltar, ela me gera orgulho porque eu não desisti naquele momento, que eu podia ter desistido, e eu não desisti, eu continuei batalhando para conquistar minha aprovação, e não foi uma vez, foram 2 vezes. Na segunda vez foi uma reprovação diferente. Então, a gente vai comparar esses momentos. Na primeira, foi uma dor enorme porque minha nota foi muito, muito baixa e aquilo me gerou uma angústia muito grande, uma sensação de impotência, vergonha do que eu tinha feito. E já na segunda é um sentimento diferente. Então, nessa primeira, eu fiquei muito, muito triste. E o que eu levei para mim, eu podia ter desistido, não quero fazer mais concurso de nada. Não, eu levei aquilo ali como uma motivação para o futuro. Porque aquilo que eu senti, eu não queria sentir nunca mais. Então, se você que está me assistindo teve esse sentimento de falta de preparação, de dificuldade, de impotência, de sentir que não é capaz, não guarda isso para você. Utiliza isso como combustível, porque sim, esse momento pode ser um combustível para o seu futuro que vem à frente. Se eu fui reprovado 2 vezes e depois fui aprovado várias vezes, você que está me assistindo também pode. Essa história pode ser reescrita e quem pode escrever ela tá aí, do outro lado do vídeo. E aí tá, depois dessa primeira reprovação que eu tive, eu mudei a minha forma de estudar, eu comecei a me empenhar muito mais, comecei a me dedicar muito mais aos estudos e os resultados começaram a vir. Então, em seguida, nesse mesmo edital que eu havia sido reprovado inicialmente, eu sou aprovado. E aí, posteriormente, eu tento mais um edital e nessa prova específica eu
fico no caminho. E aí já é um sentimento diferente. Por quê? Porque nesse edital que eu fui reprovado, nessa segunda oportunidade que aconteceu a mesma coisa, eu tinha me preparado. Então, era um sentimento diferente, porque eu tinha chegado perto, eu tinha acertado boas questões, eu tinha feito bons números, mas não tinha sido o suficiente. Então, o que aquilo me mostrou? Que o Lucas, que se sentiu impotente por não ter estudado nada, não ter estudado direito, ter tomado só uma paulada na hora da prova, essa era a versão 1. A segunda versão, não. Era um Lucas que percebeu que conseguiu evoluir muito e estava muito pertinho de conseguir. Então, se você que está me assistindo está sentindo exatamente isso, nossa, como eu passei perto, como existe uma oportunidade tão perto. Eu estou aqui para te dizer, a maior temporada de concurso chegou. Eu vivi isso em 2011. Você está vivendo isso em 2024. Então, se você chegou perto, esse não é o momento de parar, é o momento de continuar. Essa é uma oportunidade que você tem. Você tem vários concursos que vão acontecer nos próximos anos. Não é o momento de parar. Então, eu acredito que em sua grande maioria, vocês vão ter esses dois sentimentos. O primeiro de uma impotência generalizada, por não ter se preparado, por ter deixado de lado, deixado para a última hora, não ter levado com a seriedade que você sinceramente sabe que poderia ter tido e não teve. E a segunda opção é, eu me esforcei, cheguei perto, mas ainda não foi minha vez. Então, esses dois sentimentos você precisa guardar e saber lidar com os dois. Tá, e agora você que está me assistindo, que foi aprovado, tá? Inclusive vocês foram aprovados, foram nossos alunos. Quero que vocês deixem aqui nos comentários, porque isso esquenta meu coração. Eu recebi muitas mensagens hoje. Talvez hoje seja um dos momentos mais alegres da minha vida, muito parecido com o sentimento de quando eu fui aprovado. Tá? Quando eu fui aprovado, gente, eu não conseguia dormir. Eu tinha tirado uma boa nota, eu já tinha essa noção, não existia olho na vaga que a gente tem hoje. Eu tinha tirado uma excelente nota, mas eu ainda não tinha visto meu nome lá na lista. Então eu estava extremamente ansioso. Eu lembro que eu tentei dormir à tarde, eu estava desesperado, ficava atualizando, dando F5 no site, até que o resultado sai. Eu lembro que era uma emoção tão grande, eu comecei a correr, eu corria sem camisa na rua, igual um louco, para extravasar aquela energia, aquela alegria. É um misto de tudo, difícil da ficha cair, a gente dorme, acorda, fala, é verdade, eu mudei de vida, eu passei num concurso. É realmente muito especial. E eu estou muito alegre por você, né, que está assistindo e que foi aprovado. Se de alguma maneira eu contribuir, pelo menos para fomentar esse sonho em você, deixa nos comentários que eu quero saber, quero compartilhar desse sentimento contigo. E assim que eu constatei que a ficha caiu, que eu tinha sido aprovado, eu sabia que a minha vida ia mudar. Diferente de outros processos seletivos, como vestibular, Enem, passar na Petrobras tem um gosto muito diferente, porque você sabe que efetivamente mudou a sua vida. Entrar hoje numa universidade ou entrar num concurso escada com salário mais baixo é uma melhoria de vida, são perspectivas para o futuro? Com certeza, eu não estou desabonando essa vitória, mas passar na Petrobras é a convicção que a sua vida mudou. Você passando na Petrobras, você colocando aquele crachá no peito, sua vida não vai ser mais a mesma. Você foi uma pessoa que foi totalmente transformada através dos seus estudos. O seu empenho, ele está tendo uma contrapartida. Você tem a estabilidade. Depois de passar por todo o processo, eu lembro que no dia que eu assinei o contrato, eu também, um choro diferente, mas eu chorava igual criança. Eu estava com aquele papel na mão e eu sabia que minha vida não seria a mesma. A Petrobras, ela transformou a história da minha vida completamente. Eu tenho vários amigos que entraram na Petrobras que tinham vidas extremamente simples e mudaram de vida completamente. A Petrobras tem esse poder. E agora vamos falar sobre o comportamento da Sebrasp dentro desse digital. Na minha observação, dentro das várias ênfases que eu venho acompanhando com os nossos alunos, com a nossa comunidade, eu percebi que foi um pouco menos pior do que o último. O último realmente foi caótico e esse foi um pouco menos caótico, né? O processo foi conturbado, a gente teve reabertura das análises do gabarito, né, de mudanças de gabarito, a gente teve uma série de coisas que aconteceram, o resultado saiu conturbado, a lista estava em ordem alfabética em vez de ranqueada, realmente uma confusão que eu considero completamente desnecessária, que uma banca tão experiente, que domina os concursos no Brasil, não poderia cometer erros parecidos, na minha opinião, teria que ser muito mais organizado e não é. Então, para o futuro, pode acontecer que a Sesgan Rio volte a fazer os editais tanto da Petrobras quanto da Transpetro, que fez muitos anos, né? Não uma coisa que a gente descarte. A gente percebe que houve uma certa insistência da Petrobras em trabalhar com a mesma banca. Então, eu acredito que você que sonha com o concurso da Petrobras e da Transpetro,
você precisa estar aberto aos 2 editais, né? Tá pronto para fazer tanto uma prova de verdadeiro e falso, quanto uma prova de 5 objetivas, né? De 5 opções de múltipla escolha. Isso vai ser muito importante para o seu empenho. Eu considero que tem muita coisa para ser melhorada, né? A questão da elaboração das questões, uma banca com elaboradores que entendam melhor os conteúdos da parte de engenharia. A gente percebe uma forte deficiência da Sebrasp na elaboração dessas questões e eu acredito sim que tem muito a melhorar. Então, se esses próximos editais aconteçam, que eles venham numa crescente, que eles possam anular menos questões, sejam mais assertivos nas provas, façam menos confusão durante o processo, para que o processo aconteça da melhor forma possível, que é o que a gente espera para os alunos. E se você que está aí, está com dúvida em relação à pontuação, ficou confuso, só para você entender. Se você acertou uma questão e ela foi anulada, você continua com a mesma pontuação, tá? Se você não marcou, você zeraria aquela questão, você não somaria nenhum, nem subtrairia 1, você vai contar mais 1 ponto na sua nota. Se você errou, aquela questão que foi anulada, ela vai contar mais 1 para todo mundo. Então você estava com menos 1 e você somou mais 2 pontos. Você foi do menos 1 para o 0 e do 0 para o 1. E se você marcou corretamente, você não teve diferença nenhuma, tá? Então eu sei que para alguns é um pouco frustrante, mas é assim que funciona. Toda questão anulada, ela soma naquela casinha 1 ponto para todo mundo e aí você vai fazer aquela mudança de como estava antes da anulação até depois, que estaria somando 1. Galera, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, eu espero compartilhar desse sentimento, dessa alegria com vocês. Hoje foi realmente um dia muito especial, mas eu estou aqui para abraçar todos vocês que não foram aprovados. A gente vai estar aqui para motivar vocês, tem muitas oportunidades vindo pela frente. Não perde o gás, não perde a energia, esteja firme, né? Concursos são para pessoas resilientes, pessoas que não desistem. Outros colegas aqui são exemplos. A gente teve alunos que tomaram 2 vezes bombas e foram aprovados hoje, né? Mesma coisa, não conseguiram uma vez, não conseguiram a segunda, mas agora deu certo. Então, utilize esse exemplo para você. Se você não conseguiu agora, tenha certeza que lá na frente você vai conquistar. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo.